Boa tarde a todos. Mais um Fórum Tira Dúvida iniciando nesta quinta-feira, às 18 horas. Estou encaminhando o convite para a doutora convidada nessa data de hoje para fazer os esclarecimentos. Já estaremos iniciando. Para iniciarmos mais este Fórum Tira Dúvida a respeito do benefício de amparo social. Vamos aguardar todos os seguidores que estão entrando para poder compartilhar, receber essas informações com a presença da doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e a senhora? Estou aqui esclarecendo aos nossos seguidores que estavam encaminhando o convite para a doutora para nós iniciarmos mais um Fórum Tira Dúvida a respeito do benefício de prestação continuada, uma dúvida encaminhada pelos nossos seguidores a respeito das despesas que podem ser deduzidas da renda do familiar para se integrar aquela per capita exigida para a concessão do benefício. Primeiramente, gostaria de agradecer à doutora ter aceito o nosso convite de estar participando desse momento, dessa live aí com os nossos seguidores, esclarecendo a todos que estão entrando, pode estar encaminhando alguma dúvida do assunto que nós vamos tratar no chat, e ao longo do nosso bate-papo a gente pode responder. Agora eu vou abrir a palavra para a doutora Vanessa, que vai poder falar um pouquinho da sua trajetória na Previdência e da sua atuação nesta área do benefício de amparo social. Tem a palavra, doutora. Bom, boa noite a todos. A prestação de benefício da assistência continuada, né, que é o BPC, né, muito conhecida aí pelo pessoal, né, por LOAS, é uma paixão que a gente tem para trabalhar aqui no nosso escritório, porque a gente consegue transformar a vida de muitas famílias, né, através desse trabalho que nós realizamos. Só que a legislação, ela prevê que a renda per capita ela é de 1/4 do salário mínimo, né? 1/4 do salário mínimo hoje está dando o quê? R$ 330. O que é isso para uma família brasileira sobreviver, não é verdade? Olha a situação. Uma família que recebe aí um salário mínimo, né? Normalmente essas pessoas têm que pagar um aluguel. Aluguel, a gente sabe que hoje não tem um aluguel menor do que R$ 700. É muito difícil. O que sobra para essa família sobreviver? Não é verdade? E aí tem várias outras despesas que elas têm que arcar ali com alimentação, com vestuário, com medicação, com lazer, né? Uma casa que tem criança, por exemplo, nossa, barulho horrível. Uma casa que tem criança, por exemplo, tem muito gasto. Então, é uma situação bem complicada, né? Então, o próprio INSS, ele estabelece, né, a possibilidade de fazer deduções caso a renda per capita dessa família ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Essas deduções, elas somente são aplicadas para os casos de medicamento, para os casos de consultas médicas, né, para uso de fraldas e para alimentação especial. E existem dois critérios que quando você faz a solicitação do benefício, quando o INSS ele abre essa exigência para você, você pode optar, né, entre a dedução presumida. Essa dedução presumida é quando o próprio INSS ele estabelece qual valor que ele vai deduzir aí dessa renda per capita. Inclusive, já tem ali estabelecido os valores para consulta médica, os valores para medicação, os valores para fralda, os valores para alimentação especial, já está especificado ali. E quando ele abre essa exigência, você vai ter que assinar uma declaração concordando com essa dedução, ou pela presumida ou pela comprovada. O problema é que quando você assina essa declaração não concordando com a presumida, se a sua comprovada for menor do que o valor da presumida, o que vai ser aplicado para você vai ser
o da que você assinou, que seria a comprovada, tá? Então, aqui, a título dessa dedução presumida, por exemplo, o INSS ele coloca aqui, para medicamentos, a dedução é de R$ 45. Para consultas e tratamentos médicos, a dedução é de R$ 90. Para fraldas, por exemplo, a dedução é de R$ 99 e para alimentação especial é de R$ 121. Então, se a família comprovar que ela precisa utilizar esse medicamento, né, ou esse tratamento médico, essa consulta, ou a fralda, ou a alimentação especial, se ela comprovar essa necessidade, ela vai ter esse valor aqui deduzido, independente da quantidade que ela vai pagar. Por exemplo, se ela gastou ali de medicamento R$ 120, o INSS só vai abater 45. Só que não é só você chegar e apresentar um recibo para o INSS e falar, olha, INSS, eu gastei tanto por mês com medicação. Não é só isso. Você precisa comprovar documentalmente, né, com declaração da Secretaria de Saúde, da Assistência Social. Você precisa comprovar que o município, que o Estado não está fornecendo essa medicação para você, tá? Porque se você não fizer essa prova, não tem validade nenhuma para o INSS. Você precisa comprovar que o SUS não está fornecendo, você precisa comprovar que essa alimentação especial não tem, ou que estão fornecendo numa quantidade insuficiente para você utilizá-la no mês. A título de exemplo. Esse detalhe, doutora, que a senhora está passando da negativa, nós ficamos no dia a dia sabendo o quanto é importante, mas o quanto é difícil a obtenção dessa comprovação. As pessoas chegam com muita aflição a respeito disso, por não conseguir essa prova documental da negativa desses órgãos públicos. Uma grande dificuldade. Aqui, pelo menos da minha região, nós temos enfrentado grandes dificuldades de conseguir essa comprovação, pois o SUS tem exigido que seja preenchido um formulário, que o médico preencha todo esse formulário justificando por que está indicando esse remédio, quais os princípios ativos, qual o prazo do tratamento, por qual razão não está optando por medicamentos que estão na Rename, colocando o diagnóstico, fazendo um laudo à parte. E isso, levado ao SUS, eles demoram alguns meses para apresentar na minha região a resposta sobre isso. Aqui na minha região funciona dessa forma. Gostaria de saber se na região da doutora tem essa exigência de fazer toda essa questão de solicitação da SUS, ou aí algum procedimento diferente, mais simplificado, que possa estar ajudando quem está nos acompanhando a conseguir. Não, esse procedimento ele é padrão, ele é exigido no Brasil inteiro. Porque para você conseguir essa declaração, você realmente precisa que o médico preencha todo um formulário, indicando ali o porquê daquela medicação, por que não é o tipo do princípio ativo, né? Se existe ali uma medicação genérica ou não. Esse princípio ativo ali pode ser, por exemplo, às vezes não tem um tipo de remédio aqui numa farmácia, mas tem outro com o mesmo princípio ativo que pode ser fornecido. Então, realmente, essa é a maior dificuldade e é por isso que a maioria das pessoas não consegue essa dedução pelo INSS. É muito raro conseguir. E além dessa dedução presumida, que é a que eu estava colocando aqui, tem também a dedução comprovada. Mas a dedução comprovada, ela também exige esse mesmo procedimento, esses mesmos formulários preenchidos, e essa mesma declaração da Secretaria de Saúde, né, confirmando ali ou afirmando que não tem essa medicação para fornecer. E a gente sabe que nenhuma Secretaria de Saúde gosta de fazer isso, não é verdade? Porque a maioria das pessoas, às vezes, vão para o judiciário para obrigar o Estado a fornecer um medicamento. E é uma luta muito árdua, muito difícil mesmo. E é por isso que a maioria das pessoas acabam desistindo e procuram a via judicial. Porque na via judicial,
não é que seja mais fácil, né? Mas a relativização, ela é mais favorável ao necessitado, à pessoa que realmente precisa. Porque não é que o INSS não dê a possibilidade de dedução, ele dá essa possibilidade. Mas existe esse óbice que a própria Secretaria de Saúde impõe, né? Que é esse monte de formulários para preencher, que é uma burocracia que, para que facilitar, se pode complicar, não é verdade? E as pessoas acabam desistindo e ou não exigem o direito delas, né, que seria o de receber o BPC, ou então elas vão para a via judicial. Existem essas duas possibilidades. É importante lembrar que essa questão da dedução nem é algo que o INSS gosta mesmo de fazer, porque ele, na verdade, ele nunca quis fazer essa dedução. Ele quis manter somente aquele 1/4 do salário e acabou. Mas isso tudo decorreu de uma ação civil pública do Rio Grande do Sul de 2013, onde o INSS foi obrigado a fazer essas deduções de todas as despesas da saúde, porque considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a partir do momento que o beneficiário não está conseguindo ter acesso à saúde, a tratamento em razão da falha do Estado, houve essa determinação que o INSS fizesse essa exigência e essas deduções. Tanto é que em 2016 o INSS expediu o Memorando Circular Conjunto número 58 para dar cumprimento a essa ação civil pública. E depois houve a mudança legislativa realmente incluindo essa questão na legislação, foi a Lei 14.176 de 2021. Veja como as coisas vão tudo a passos bem lentos no INSS, para a gente provar um direito líquido e certo à saúde, né? E depois um direito líquido e certo a uma assistência para as pessoas marginalizadas, que são as pessoas com deficiência, e os idosos de 65 anos que estão numa vulnerabilidade social. A nossa Constituição é tão bonita, né, doutora? Falando dessa proteção a esses cidadãos que precisam, mas a legislação infraconstitucional é tão burocratizada a fim de conseguir fazer essa demonstração. E aí o INSS realmente só regulamentou isso que a doutora passou para nós aqui sobre essa dedução presumida ou a dedução real, que vem de uma portaria conjunta que eles expediram no número 14. Eu falo a numeração deles para ajudar todos aqueles que não seguem a consultar isso, né, na hora de trabalhar com o caso dos clientes, dos beneficiários, para procurar saber seus direitos. E também foi expedida dia 7 de outubro de 2021. Veja como as coisas não passam muito lentos lá dentro da autarquia. E o que a doutora falou, esse reconhecimento judicial às vezes não é tão burocrático, porque isso já veio do Poder Judiciário, essa ordem já veio do Poder Judiciário. Ao longo de muitos anos, verifica realmente que as pessoas, por mais que tenham uma remuneração acima disso, continuam nessa vulnerabilidade por culpa mesmo do Estado, que não fornece o mínimo essencial à nossa população. Não é? Exatamente. E assim, a gente que acompanha essas famílias que necessitam, nós que estamos mais próximos aqui deles, a gente vê o sofrimento. É muito triste e muitas vezes é muito triste. E muitas vezes nós ficamos impossibilitados de trabalhar, impossibilitados de agir, justamente por causa da burocracia do próprio Estado, que impõe tanta condição ali para você conseguir um documento simples, né? Uma declaração, por exemplo, de uma Secretaria de Saúde. Mas quando que eles vão assumir que eles não têm
condições de fornecer ali um medicamento para a pessoa que precisa. Não vão assumir, né? Eles fazem de tudo para não assumir. Eu lembro, antigamente, doutora, aqui na minha região, havia uma época que a secretaria, os postinhos de saúde, eles tinham um carimbo, que eles batiam na receita das pessoas de atendido e não atendido. Então, nós tínhamos antigamente uma facilidade dessa comprovação. E diante de todo esse cenário, dessa judicialização do pedido de medicamentos, começaram a barrar tudo isso. Por quê? Por mais que seja uma obrigação do Estado, essa obrigação muitas vezes só é cumprida por meio de ordem judicial mesmo, né? Então, eles acabam burocratizando para ganhar tempo do não fornecimento do básico, que é saúde. E aí cria todos esses empecilhos, né? Importante lembrar para a gente realmente que está no dia a dia do atendimento com as pessoas, acompanha essa angústia, o sofrimento que elas passam, porque tem que dar dignidade às pessoas que necessitam de um mínimo essencial para a existência digna, né? É verdade, é verdade. É muito, muito complicado. E assim, quando a própria secretaria ela já começa a barrar, né, na verdade, burocratizar demais esse direito do cidadão, acaba escoando aqui no INSS. Acaba chegando aqui e embarreirando um direito de uma pessoa que está necessitada, porque a fome, ela tem pressa, quem está com fome tem pressa, não pode esperar. Então, acaba escoando lá no INSS, porque se essa família, se essa pessoa que chegou ali pedindo um BPC, se ela não consegue comprovar que o Estado não forneceu para ela esse medicamento, ou não forneceu para ela esse tratamento médico que ela precisava, né? Se ela não consegue comprovar isso, o benefício dela vai ser negado. Vai ser negado. E é o que a maioria das vezes acontece. Eu peguei semana passada um caso aqui no meu escritório, que uma mãezinha chegou para mim com benefício negado, justamente no critério renda, porque ela estava recebendo salário maternidade. Gente, é uma coisa assim, eu fiquei tão indignada com aquilo. Você vai ter que abarrotar o Poder Judiciário de ações que o próprio INSS poderia ter resolvido aquilo, porque a legislação está ali para ser cumprida. Tem determinação dentro das próprias portarias que o INSS solta e elas não são cumpridas pelo próprio servidor do INSS. E acaba que quando chega aqui para a gente, no nosso escritório, nós temos que, infelizmente, levar a ação para o judiciário para que eles possam decidir aí favorável ou não aos nossos clientes. Mas é uma situação muito complicada, porque quando você chega a levar para o judiciário, essa família já ficou esperando ali na porta do INSS 3, 4 meses. Eu não sei como que é aí no estado da doutora, mas aqui no meu é de 4 a 6 meses para sair um resultado de um benefício. Então, se essa família já esperou ali de 4 a 6 meses uma decisão administrativa que vai vir ali desfavorável a ela, e ainda vai ter que esperar aí de 1 ano ou mais o Poder Judiciário se manifestar ali sobre uma necessidade urgente dela, que é a fome. É muito triste, é muito complicado. São pessoas à margem da sociedade que precisavam de toda essa proteção social para essa efetiva inclusão e, de repente, encontros mais óbvios para esse acesso a uma dignidade, né? Nós nem falamos que há uma fonte de renda, que não é para ter uma renda. Isso é para poder usufruir de dignidade. Isso. Porque se as pessoas estão pedindo uma assistência, é porque estão sem condições de prover. Existe, eu vejo muito, diante de tudo esse cenário que nós apresentamos, uma inversão de valores. Né? Nós temos que provar que o bom está correto, que o necessitado tem necessidades. E não de que o INSS traz obstáculos
intransponíveis para acesso a um direito social, porque essa faculdade do interessado fazer a comprovação dos gastos efetivos, a depender de que ele prove essa efetividade por 12 meses anteriores ao requerimento, Pois é. não nos demonstra nada de sinal de justiça. Porque para você aceitar somente aqueles valores padrões expostos nessa portaria, você pode cumprir só. Mas se você tiver valores acima desses valores irrisórios, porque todos nós aqui sabemos o quanto é o custo de um medicamento, de uma fralda ou de uma alimentação especial, uma consulta médica, sabemos que esses valores previstos na portaria estão muito abaixo de qualquer produto que a pessoa precisa desembolsar. Então, de repente, ela precisa, para comprovar esses gastos efetivos, estar demonstrando pelo menos o custeio disso por 12 meses. É isso que a portaria vai falar. Então, se você não consegue apresentar os recibos de cada um desses gastos de 12 meses anteriores ao requerimento, vai ser usado somente esses valores dessa tabela, padronizado. Então, veja que isso não traz uma equalização entre direitos e deveres entre as partes. E aí o acesso ao judiciário é indispensável, pois quando uma assistente social vai fazer essa entrevista, visita domiciliar, e ela testa esses gastos acima desse valor, isso tudo é considerável pelo Poder Judiciário, tá? E até mesmo no Poder Judiciário, acho importante dar uma dica para todos que nos seguem, é que houve uma mudança legislativa lá em 2020, prevendo a per capita de até meio salário mínimo, que o INSS não regulamentou até hoje. Não, e nem vai regulamentar. Nem vai regulamentar. Por isso que eu falo que, às vezes, quando a gente leva o caso para a via judicial, para os nossos clientes é melhor, porque eles vão ter a possibilidade de uma relativização dessa renda per capita e as chances deles terem o benefício é muito maior. Porque, igual eu coloquei no início, que uma família que ganha um salário mínimo, por exemplo, né, uma família de 3 pessoas, elas não vão atingir ali a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Mas se é um salário mínimo que essa família recebe, elas têm ali uma despesa de aluguel. Se tem criança na casa, vai ter uma despesa ali com fralda dessa criança, com leite dessa criança, né? A alimentação da família, água, luz, internet, tudo. E no judiciário, tudo isso é levado em conta. Todos esses gastos são levados em conta. E o que se descobre quando faz isso, porque eu já acompanhei algumas visitas, né, aqui no meu município, é assustador. A gente não consegue entender como que essa família sobreviveu até hoje com aquele salário. Porque é surreal, gente. É surreal. Muito, muito complicado. Então, quando vai para o judiciário, é melhor para os nossos clientes. Porque não é confortável para a pessoa, de repente, estar vindo de doação, de caridade. Nós sabemos que é muito essa realidade que nos deparamos, de pessoas que às vezes apresentam gastos maiores, a gente fala, mas como está sobrevivendo? Eu estou contando com a ajuda do vizinho, da igreja, do avô, que está tirando de um idoso que tem necessidade para poder amparar essa família que está à margem da sociedade. Então, bem delineado pela doutora, essa questão do Poder Judiciário avalia as despesas como num todo. Ele não vai só considerar a questão da saúde, mas o quanto é o consumo de água, o consumo de alimentação, até mesmo o gasto com gás. A gente já viu muitas vezes o Poder Judiciário
relatando esse gasto. Gasto com a internet. Ah, por que você precisa da internet se você está nessa situação? Ah, porque agora muitas das atividades estão online, mesmo de escola, após a pandemia. Então, aqui no estado de São Paulo, o governador quer pôr agora todo o material pedagógico só online. E aí, as crianças de vulnerabilidade social então não vão ter acesso ao material pedagógico ou vão ter que gastar mesmo com a internet? Pois é. Ou seja, um outro direito que é ferido, né? Que é o da educação. Né? Isso. Então, assim, o Poder Judiciário é mais sensível nessa questão das reduções das despesas e dessa dependência de auxílio financeiro de terceiros, de pessoas que não compõem o núcleo familiar, para a questão de conseguir honrar com os pagamentos. Até mesmo despesas em atraso são uma forma de você demonstrar que você vai cobrir, está com o cobertor curto, né? Cobre aqui em cima, mas está cobrindo. Então, muitas vezes o trabalho informal com a variação do quanto dessa renda é muito mais fácil o Poder Judiciário destacar isso do que lá no INSS, porque a partir do momento que declara lá no cadastro único aquela renda da informalidade, pouco importa para o INSS no mês seguinte vai estar ganhando um pouquinho menos ou não. Exatamente. Se a renda per capita lá ultrapassou um quarto do salário mínimo, ele já nega automaticamente o benefício para o cliente. E aí não nos resta alternativa a não ser, infelizmente, abarrotar o Poder Judiciário de ações. Mas já sabendo que lá a relativização vai favorecer os nossos clientes, porque ela não vai ficar presa ali somente às questões relacionadas à saúde, mas na condição de vida, na condição humana, nos direitos humanos respeitados ali, garantidos na nossa Constituição. Porque o INSS, ele olha a legislação seca, ele vai aplicar a legislação seca. Mas e a parte humanitária? A parte humanitária a gente só vai encontrar lá no judiciário, né? Porque é lá que vão ser analisadas a situação de vida daquela pessoa, como que ela vive, onde que ela mora, a alimentação dela, né? Gente, uma família que ganha um salário mínimo, para ela sobreviver, é uma situação muito complicada. Porque a alimentação dessa pessoa é uma alimentação muito fraca de nutrientes, muito fraca de coisas que vai fazer com que essa criança cresça saudável, né? Que tenha um raciocínio bom, até que consiga se sair bem nos estudos, né? Se destacar aí nos estudos, porque tudo tem a ver com alimentação. Então, uma criança que não recebe uma boa alimentação, ela não consegue ter uma boa educação, não consegue se destacar, ela não consegue nem prestar atenção aos estudos, né? Porque está com fome. Então, o Poder Judiciário, ele é sensível a tudo isso. Por isso que facilita muito mais você conseguir esse benefício assistencial no judiciário do que no administrativo. Justamente por causa disso, porque no judiciário vai verificar ali o estado, a vida daquela pessoa, né? Vai verificar ali toda a situação de convívio dela, de local, de alimentação, de tudo. Vai se preservar, de fato, a dignidade da pessoa humana. Coisas que o INSS não está preocupado em fazer. Então, essa dedução que é colocada na portaria, né, que é a portaria de 2022, que é que está valendo agora, essas deduções que são colocadas aqui na portaria, elas são para inglês ver. Elas não têm efetividade nenhuma. Porque, pelo menos aqui, a gente não conseguiu ainda que nenhuma dessas deduções fossem aceitas pelo INSS. Em todos os casos, o benefício foi indeferido e nós tivemos que acionar o Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário nós conseguimos garantir o direito do nosso cliente. Mas na via administrativa, por mais que a gente consiga juntar a documentação, ela não é aceita pelo INSS. Ele sempre encontra
encontram alguma outra coisa para fazer com que aquele benefício seja indeferido. Não aceitam, falam que aquela declaração não foi válida, que está faltando algum carimbo, ou que o médico esqueceu de colocar ali o princípio ativo. Então, sempre tem algum óbice, né, que eles encontram para indeferir o benefício, mesmo que você apresente toda a documentação ali que foi solicitada na exigência. E aí a gente acaba levando aquilo para o Poder Judiciário e lá sim a gente consegue garantir esse direito. Mas justamente por causa dessa relativização. Não é só a questão de até meio salário mínimo, mas é o geral. É o geral que é analisado, né, pelo Poder Judiciário, pelo assistente social, que vai até a casa da pessoa, que tira fotos, que vê a realidade dessa pessoa, que é sensível ao sofrimento dessa pessoa. Então, é muito diferente. É humanizado. A gente fala dessa forma, que quando a gente consegue levar isso para o judiciário, a visão da necessidade do outro, ela é humanizada. É bem diferente aí do que essa lei seca ali aplicada pela Previdência Social. Mas é importante o papel do advogado na hora de fazer essa petição inicial, demonstrando essa humanização da situação deste beneficiário. Porque se fizer um pedido muito objetivo, sem levar essas dificuldades que a família está enfrentando, muitas vezes você não consegue alcançar essa sensibilidade do julgador, porque o julgador está ali vendo papel frio. Então, cada nós, advogado, previdenciário, trazer toda essa formação de convicção por meio da narrativa dessa situação, da angústia, das aflições que essa família tem passado, e não simplesmente só falar que as despesas não foram deduzidas, estar com um pouquinho acima do mínimo. Não é fazer objetivamente a narrativa de tudo isso. Tem que sensibilizar. É isso que a doutora colocou. A questão da alimentação. Tanto que eu coloco aqui algo que nós utilizamos como técnica aqui no escritório, de perguntar para a assistente social se os itens consumidos, daquilo que ela verificou lá na prateleira, na geladeira dessa família, são os itens básicos de uma cesta básica. E todos os itens que estão ali demonstrados de consumo são os itens básicos, para fim de demonstrar realmente que essa família está consumindo abaixo daquilo que é o mínimo recomendável, porque a cesta básica realmente tem os itens básicos essenciais para uma família. A partir do momento que você pede para a assistente social destacar, então, se estão ali presentes todos aqueles itens, já vai um outro olhar para que essa assistente social também abrace nossa causa e emita um parecer favorável. Porque muitas vezes o que ela pode defrontar é com uma geladeira só com uma cartela de ovo e água. Então, se nós não fizermos esse destaque numa quesitação, ou esse destaque na hora de contar os fatos desse grupo social, pode ser que essa situação da vulnerabilidade e da marginalização passe batido. Eu acho interessante, assim, quando nós fazemos a petição inicial, né, que a gente está lidando ali com a necessidade urgente, né, da pessoa, que é a alimentação, que é o mínimo para ela sobreviver. Então, quando a gente monta essa inicial, até a documentação que nós juntamos no processo, nós vamos colocar ali, demonstrando claramente para o juiz quais são os gastos que essa família tem efetivamente. Por exemplo, a gente coloca ali os gastos com a alimentação, os gastos com a água, com a energia, com o gás. A internet hoje já não é mais um luxo, ela é uma necessidade, então o gasto com a internet. Todos os gastos que essa família possui, a gente já junta essa documentação toda comprovando ali para o juiz. E porque já vai ficar bem demonstrado para ele ali que a conta não fecha. A conta não vai fechar.
Então, já facilita bastante, tanto para ele que vai julgar, quanto para a assistente social que vai fazer a visita, já vai facilitar bastante quando você coloca tudo aquilo ali no processo. A gente costuma colocar assim, fotos da casa da pessoa, da realidade que ela está vivendo. Então, quando ela chega a sair para fazer a visita social, para fazer o estudo social, ela já vai com uma opinião formada a respeito daquilo ali que a família está vivendo. Já facilita o trabalho dela. E quando ela chega e ela depara com uma situação muito pior do que o que nós conseguimos descrever, as chances do nosso cliente obter êxito nessa ação é muito grande. Então, quando o advogado ele tem essa preocupação em demonstrar para o juiz realmente a necessidade do cliente dele, facilita bastante o julgamento. E é o que a doutora falou. É muito importante nós destacarmos na petição a necessidade dessa família. Uma petição muito seca, muito objetiva, não vai conseguir passar ali, de fato, o sentimento, né? O que aquela pessoa está vivendo. Né? Não é você chegar e colocar ali, não conseguiu atingir ali a renda per capita, né? A família ganha um tanto e a despesa dela é tanto. Não é só isso, mas é você realmente demonstrar, conseguir passar para o papel ali o sentimento, a necessidade que aquela família tem. Isso é muito importante para nós, enquanto advogados, termos essa sensibilidade ao escrever, né? Porque através da nossa sensibilidade, ali a gente consegue fazer com quem está lendo a nossa petição, ela vai conseguir sentir aquilo que nós sentimos quando nós escrevemos. Então, é muito importante que a gente tenha essa dedicação aí ao trabalho feito aí para as pessoas que chegam até nós, né, buscando o nosso conhecimento para garantir aí um direito que deveria, né, já ser dado para elas ali já no processo administrativo, mas que infelizmente a gente tem que levar para o judiciário. É isso aí. Olha, tem aqui uma dúvida de um seguidor nosso, a Ardiane. Ela disse que fez a perícia presencial do auxílio acidente no dia 10 de agosto e até hoje não recebeu nenhuma resposta. Realmente, o INSS tem demorado para emitir algumas respostas de benefícios, mas é importante entrar em contato com a 135, às vezes precisa fazer algum acerto pós-perícia, para fim de finalizar a conclusão desse requerimento. Acredito que seja basicamente isso de orientação para essa pessoa. E a depender também do prazo, né, do tempo que ela está esperando, pode ser até mesmo o caso de estar impetrando aí um mandado de segurança, para que esse benefício aí seja julgado o mais breve possível. E se for indeferido, ela tomar aí as atitudes, né, procurar um advogado de confiança para que seja aí ajuizada uma ação para garantir o direito dela. Mas está certíssima a orientação da colega. Aí tem um outro seguidor aqui nosso, espera um pouquinho que está mais. Foi uma das primeiras perguntas que ele colocou aqui. Se tem um cliente que é beneficiário do LOAS, o pai falece que ele pode escolher ficar com a pensão. Mesmo que a aposentadoria desse pai fosse de um salário mínimo, nós recomendamos escolher a pensão por morte em razão do serviço previdenciário, que tem o 13º salário, é mais benéfico, mais vantajoso por essa parte dela, e ele consegue, recebendo a pensão por morte, fazer a contribuição, mesmo como facultativo, e garantir também futuramente uma aposentadoria como pessoa com deficiência, que aposenta mais cedo, e também ele vai poder acumular futuramente a aposentadoria com a pensão. Sim, ele pode sim optar aí pela pensão por morte, porque com certeza é mais vantajoso para ele. Outro seguidor aqui também perguntando o que é essa alimentação especial. Alimentação especial é quando a pessoa precisa se alimentar por sonda, né? São sachês de alimentação. E muitas vezes, aliás, o Estado não fornece uma alimentação caríssima, caríssima.
muito difícil da família conseguir pelo Estado. E realmente a maioria das pessoas elas acabam tendo que ajuizar uma ação para conseguir que o Estado forneça essa alimentação. Mas a alimentação especial aqui, nesse caso, são sachês que são utilizados aí para alimentação por sonda. Existe também uma alimentação especial para crianças, que são complementos alimentares por alguma falta de alguma vitamina. Então, precisa fazer uma complementação e aí também isso entra como alimentação especial que a pessoa precisa. Isso mesmo. Doutora, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso portal Presidente Educação, tirando essa dúvida tão importante aos nossos seguidores, trazendo o seu conhecimento, a sua expertise no assunto. Agradeço. A doutora se disponibiliza, se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar para ela também no direct, ou também no portal Previdência Educação. Depois nós vamos deixar essa live salva lá no nosso portal, e a doutora também deixa no portal, no canal, no Instagram dela. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser rever alguns preços, pode encaminhar a pergunta para nós. Agradecendo a todos a paciência, a participação, e até uma próxima, doutora. Eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade de estarmos aí debatendo um pouco sobre o direito, que é uma delícia nós falarmos sobre isso. E estamos às horas para responder aí as perguntas, as dúvidas que as pessoas não colocaram aí, mas que podem colocar durante a semana, nós vamos estar respondendo. Só aí. Até mais. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite.